Fala, pensadores! Questão 8 da prova 1, área geral, do concurso de 2021. Questão de física para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos para cima. Essa questão 8 foi uma questão que foi anulada no certame. E é muito simples explicar o motivo pelo qual ela foi anulada. Vou ler com vocês, e vocês verão que é óbvio que ela precisaria ser anulada. Óbvio? Óbvio. Vamos lá. Questão 8. Ficar em uma barreira durante um jogo de futebol pode ser muito perigoso, pois o impacto da bola sobre o defensor, percebam aí que ilustra, né, com uma imagem, uma bola colidindo aí no rosto, por exemplo, poderia colidir em qualquer outra parte do corpo, né, seria ainda perigoso, dependendo da velocidade, né, da quantidade de movimento ali, da energia despendida naquele chute, né, e naquela colisão. Então fala o seguinte, pois o impacto da bola sobre o defensor que acaba por comprimi-la pode machucar. Na figura ao lado, a bola sofreu uma redução de 20% em seu volume, ou seja, na colisão, reduziu o volume. A temperatura permaneceu constante igual a 22 graus Celsius, então foi um processo rápido, né? Um processo muito rápido ali, forças impulsivas envolvidas no processo. E, num processo rápido, a temperatura permaneceu constante. Então, aconteceu uma transformação isotérmica. Aí. Legal? Sem transferência, vamos pensar que foi sem transferência de calor, né? Então, veja bem, a temperatura permaneceu constante, igual a 22 graus Celsius, e a pressão inicial da bola era 2 atm, 2 atmosferas. O ar no interior da bola tem caráter... Entenderam por que foi cancelado? Porque com certeza tinha algo aqui, ó. Tinha algo aqui, ó. Tinha um texto que era para ter sido escrito aqui. E que não veio escrito na prova. Então, por causa disso, por falta de o enunciado não ter sido claro completamente, com certeza o que precisaria estar escrito ali para que a gente resolvesse a questão e encontrasse uma das opções ali, que inclusive era o que tinha no gabarito inicial, mas que depois apareceu, né, uma vez que entraram com recursos e foi cancelada, essa questão foi anulada. Mas a opção que aparecia como correta, eu vou fazer com vocês, ela era baseada no fato de considerar que o ar que estava ali no interior da bola tinha características de um gás ideal. Então ali ele queria falar, o ar interior da bola tem características de gás ideal, ou seja, considere o ar no interior da bola como sendo um gás ideal. E uma vez, se esse enunciado fosse completo, nós chegaríamos ali numa das opções que estão ali contidas entre as 4 apresentadas. Perfeito? Então, eu vou resolver a questão com vocês considerando que teria isso aí escrito no enunciado. Mas como não tinha, a questão foi anulada. Mas eu vou fazer a questão considerando isso. Então, vamos considerar como um gás ideal. Sabemos que, pela lei dos gases ideais, que o produto da pressão pelo volume ele é diretamente proporcional à temperatura absoluta, a temperatura em Kelvin. Então, você tem aqui uma constante, onde N, eu estou pensando aqui em um sistema fechado, estou pensando ali que o ar dentro da bola não tem um furo na bola, de forma que não propicia a possibilidade nem de entrar ar na bola, nem de sair ar da bola. Então, estou pensando a bola como um sistema fechado. Então, o N aqui, que é o número de mols, o número de mols ali permanece constante. O número de partículas dentro da bola, de ar dentro da bola, permanece constante. E R, por sua vez, é uma constante. Ok? Legal? Show de bola. O R ali, no caso, é um dos valores que a gente pode expressá-lo, é aproximadamente 0,082 atm vezes litro por mol Kelvin. Show de bola. Então, vamos que vamos. Veja bem. Então, o R é uma constante, o N é constante porque é o número de mols dentro da bola, que é um sistema fechado. Então, isso aqui é uma constante. Então, se eu passar esse T aqui que está multiplicando para o primeiro membro dividindo, perceba que isso aqui, ó, se isso aqui é constante e isso aqui é uma igualdade, então isso aqui também é constante. Então, PV sobre T é constante.
Logo, se eu tenho duas etapas do processo, percebam que ele fala aqui, ó, quando fala assim, pressão inicial. Quando fala pressão inicial é porque pressupõe que em algum momento tem uma pressão final. Ou seja, existem dois cenários aí ali envolvidos, duas etapas, ou mais, né? Mas vamos pensar aqui que são duas. Né? Um antes e um depois. Então, o antes da colisão, eu vou pensar aqui como cenário 1. E o depois da colisão, ou durante a colisão, eu vou pensar como cenário 2. Legal? De forma que essa expressão aqui, mas essa expressão é a mesma aqui, ó. PV sobre T ele não altera porque nós vimos que ele é constante. Ele é igual a N que é constante vezes R que é constante. Então ele é constante. Então, ou seja, a pressão no cenário 1, que a gente vai chamar de P1, vezes o volume no cenário 1, dividido pela temperatura absoluta no cenário 1, ele tem que ser igual a pressão no cenário 2 vezes o volume no cenário 2. Escrevi aqui errado, né? Desculpem, deixa eu apagar isso aqui, que é temperatura, dividido pela temperatura absoluta no cenário 2. Legal? É igual porque essa expressão ela não altera, porque ela é constante devido à explicação dada anteriormente. Então, P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Mas ele falou que a temperatura é constante. Essa temperatura aqui é constante. Apesar de que a temperatura aqui, ó, quando a gente coloca T maiúsculo, geralmente nós estamos expressando temperatura absoluta, temperatura em Kelvin. Eu nem preciso de transformar aquele 22 graus em Kelvin. Ok? Apesar de ser simples, né? Apesar de só basta adicionar 273, aproximadamente 273, e você chegaria no resultado em Kelvin. Mas para que eu vou adicionar essas duas temperaturas? Se a temperatura mantém constante, eu vou simplificar aqui, ó, elas são iguais. Legal? Então vai sobrar o quê? P1, V1 é igual a P2, V2. Mas veja bem, o que ele fala aqui? Ele fala que a bola, que eu voltando aqui no enunciado, a bola sofreu uma redução de 20% em seu volume. O que significa a bola sofrer uma redução de 20%? Ora, significa que o volume no cenário 2, ou seja, depois do ocorrido da colisão, ele passou a ser 80% do volume 1. O volume 1 é 100%, era o volume da bola antes da colisão. Na hora que ela colidiu, diminuiu o volume. Ok? Ela estava assim, bateu, diminuiu o volume. Apertou ali a bola, diminuiu o volume ali da bola. Diminuiu o volume também do gás contido na bola, né? O espaço disponível para o ar que está contido na bola. Então diminuiu de quanto? De 20%. Se inicialmente a gente pensa como 100%, se diminuir 20%, se reduzir em 20%, o volume final, que é o volume 2, passa a ser 80% do volume 1, 80% em relação ao volume 1. Por isso que eu falei aqui que o volume 2 é 80% vezes o V1. Quando eu coloco vezes ali, né, quando não aparece nada aqui é porque é vezes, multiplicação. Quando eu coloco vezes, ou seja, quando você fala 80% de, é 80% vezes, 80% de V1 é 80% vezes V1. Legal? Então aqui o que a gente pode entender? Podemos fazer o seguinte, P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes o V2. Mas quem que é o V2? É 80% vezes V1. Ora, eu posso simplificar V1 com V1, porque se eu pegar o V1 e dividir, passar para lá dividindo, vai simplificar. Então, isso sobra aqui. A pressão 1 é igual a pressão 2 vezes 80%. Mas ele falou conosco quanto que é a pressão inicial. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui um pouco, né? Para bem poluído aqui, ó. Ele falou conosco que a pressão inicial aqui, ó, da bola era 2 atm. A pressão inicial é a pressão 1. Lembra que o 1 ali eu falei que era antes? Antes é o início, depois é o fim. Então a pressão 1 é 2 atm. Então vou substituir a pressão 1 aqui por 2 e sabemos que é 2 atm, que é igual a P2 vezes o 80%. O que é 80%? É 4 quintos, né? É 80 sobre 100, e se eu simplificar 80 sobre 100, ambos, numerador e denominador, por 20, eu vou encontrar 4 quintos. Ora, aqui está muito simples. Aqui o 5 passa para cá multiplicando, e o 4 que está multiplicando passa para lá dividindo. Então, o 2 vezes 5 vai dar 10, e o 4 que está multiplicando passa para cá dividindo, e vai sobrar no segundo membro o P2. 10 dividido por 4 dá 2,5. E é claro que
na mesma unidade da pressão 1. Não teve nenhuma transformação de unidade. A pressão 1 era 2 atm, 2 atmosferas. Então, a pressão 2, 2,5 atmosferas. Vamos ver o que está pedindo? Então, resposta, pressão 2, né, pressão ao final ali, 2,5. Então, ele fala nessas condições, ou seja, nas condições finais, porque a inicial ele já deu. Então, se ele está perguntando nessas condições, é a final, ou seja, nesse momento, nesse processo de colisão no rosto, no corpo ali da pessoa. Nessas condições, a pressão da bola medida em ATM, perfeito, né? Não alterou a unidade aqui foi dada inicial em ATM, então era só manter. Medida em ATM é igual a 2,5. E foi o resultado que nós encontramos aqui, ó, 2,5 ATM. Legal? Então, se não fosse ali, né, o erro, né, da banca de não ter colocado ali o enunciado completo, porque uma vez que não afirmou que o gás é ideal, eu não teria direito de utilizar a lei dos gases ideais. O que me permitiria utilizar essa lei dos gases ideais, conforme eu apresentei aqui nessa resolução, é se o enunciado me proporcionasse esse direito, falando de forma clara e precisa que se trata que o ar no interior da bola teria características próximas de gás ideal, entendeu? De um gás ideal. Pelo menos próximo. Me permite pelo menos eu falar o valor aproximado ali. Mas como não foi escrito isso de forma explícita aqui, que deveria ter aparecido, a questão, com toda certeza, foi anulada. Legal? Mas caso tivesse ali essa característica bem definida no enunciado, poderíamos fazer tranquilamente com a lei dos gases ideais e chegaríamos de forma tranquila no resultado 2,5 atm. Seria a opção letra D. Mas essa questão, conforme falado, foi anulada. Então, sendo assim, nós concluímos aqui mais uma resolução. Uma questão simples, né? Muito simples, muito bonitinha, mas muito simples, de física, do concurso de 2021 para perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais. Vamos para cima. Força e honra.